Há momentos em que o coração começa a bater mais forte, sem explicação, como se algo invisível estivesse tentando tocar o fundo da alma, provocando uma inquietação sagrada. O ar parece mais denso, o tempo desacelera e os olhos procuram por respostas, mesmo quando não há perguntas claras. É como se o espírito sentisse que o céu está chamando pelo nome. E talvez seja exatamente esse o momento em que essa mensagem chega até você. Não por coincidência, não por algoritmo, não por acaso, mas por um mover divino, uma resposta celeste que se materializa em palavras humanas. Porque quando Deus quer falar, Ele encontra um jeito, e quando Ele fala, tudo muda. Essa não é apenas mais uma mensagem, é um chamado, um despertar para algo que já foi liberado no mundo espiritual, mas que ainda não se manifestou por completo. Há uma promessa que caminha em sua direção, e mais do que isso, há um tempo determinado para ela chegar. Deus não opera em improvisos. Ele é um Deus de ordem, de tempo perfeito, de propósitos eternos. Se essa oração chega agora, neste exato segundo, é porque o céu já marcou esse encontro há muito tempo. Você pode até não ver ainda com os olhos naturais, mas algo já começou a acontecer do lado de dentro. Você já percebeu como em certos dias o espírito parece inquieto, como se soubesse que algo está prestes a acontecer? Como uma mãe sente os sinais antes do nascimento de um filho? Como o céu anuncia a tempestade antes da primeira gota cair? Assim é o mover de Deus. Ele começa no invisível, mas carrega ecos que tocam o que é visível. O corpo sente, a mente se agita, os pensamentos ganham velocidade e o coração insiste em orar sem saber exatamente por quê. Não ignore essa sensação. Não despreze essa inquietação. Ela pode ser o sinal de que o tempo chegou, o tempo de receber o que foi prometido, o tempo de ver com os olhos o que o coração já acreditava. Você já caminhou por desertos longos, enfrentou portas fechadas, viveu noites silenciosas em que parecia que nada se movia. Já questionou se havia sido esquecido, se suas orações se perderam no caminho entre a terra e o céu. Mas há algo que você precisa saber. Deus nunca deixou de te ouvir. Ele apenas estava preparando o cenário certo, porque quando a promessa é grande, a preparação também é. E talvez seja por isso que essa palavra chega agora, para dizer que o tempo da preparação está acabando e que a manifestação está prestes a começar. Como o alvorecer rompe a escuridão sem pedir licença, o milagre está se aproximando com autoridade. Essa mensagem é como um toque no ombro, como uma voz que chama do alto e sussurra ao ouvido: filho, filha, está mais perto do que você imagina. Algo está prestes a nascer. E como toda gestação que chega ao 9º mês, esse momento exige atenção. O céu está enviando sinais, e você, se estiver atento, vai perceber. Vai ver portas que antes estavam trancadas começando a ranger. Vai notar pessoas surgindo com palavras-chave, encontros inesperados, movimentos que parecem simples, mas que carregam um peso profético. Não é coincidência, é alinhamento. É o céu dizendo: prepare-se, porque a promessa está batendo à porta. Esse despertar não é apenas um convite, é um alerta. O tempo de esperar calado está terminando. Agora é hora de levantar os olhos, firmar os pés e posicionar o coração. Porque aquilo que Deus disse que faria, Ele está fazendo. Talvez você não veja ainda os detalhes. Talvez pareça tudo confuso, sem forma, sem lógica, mas como uma construção que começa pelas fundações invisíveis, o que Deus está fazendo já começou no profundo. A estrutura do milagre está se formando onde os olhos não alcançam. E é por isso que essa mensagem chega, para abrir seus olhos espirituais, para ativar sua fé, para despertar seu espírito para o que vem aí. O mundo ao seu redor pode estar desmoronando,
mas o céu está construindo. O que parece fim para Deus é só o início de algo maior. E esse início começa agora, não é amanhã, não é mês que vem, é agora, neste instante. O tempo de Deus está se encaixando no seu tempo, a eternidade está invadindo o presente, e você está no centro dessa intercessão divina. Por isso, não ignore essa palavra, não trate como mais um vídeo, não pense que é uma mensagem qualquer. O que está sendo dito aqui carrega o peso de algo profético, de algo que vai mudar o curso da sua história. Porque quando Deus diz que o milagre está chegando, Ele não fala para impressionar, Ele fala para cumprir. Mas antes que o milagre se revele do lado de fora, ele precisa ser recebido do lado de dentro. E é aqui que começamos a nos preparar. Porque o que está por vir exige mais do que expectativa, exige um coração posicionado. E é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Há uma diferença silenciosa, mas poderosa, entre quem apenas deseja um milagre e quem está verdadeiramente posicionado para recebê-lo. Desejar é fácil. A alma humana vive cheia de anseios, suspirando por soluções, esperando que algo mude. Mas posicionar-se, isso é outra história. Isso exige fé antes da evidência, exige obediência antes do entendimento, exige preparo mesmo quando nada parece estar prestes a acontecer. E é nesse ponto que muitos perdem o que já estava liberado. Porque a bênção pode ser real, o milagre pode estar a caminho, mas se o coração estiver distraído, se os olhos estiverem cansados, se a alma estiver desligada, o que era certo se torna adiado. Não por Deus, mas por falta de posicionamento. Quantas vezes na Bíblia vemos promessas sendo dadas com clareza, mas exigindo atitude? Abraão precisou sair da sua terra. Moisés teve que levantar o cajado. Josué teve que marchar. Davi teve que enfrentar o gigante. Nenhuma promessa veio com travesseiro. Todas vieram com espada, com caminhada, com decisão. Porque Deus não trabalha com comodidade, Ele trabalha com propósito. E quem entende isso começa a se mover mesmo quando o chão parece parado. Começa a se alinhar mesmo quando tudo ao redor ainda está desalinhado. Porque a fé verdadeira não é passiva, ela se move, ela se posiciona. Você já se posicionou para o que Deus quer entregar ou está apenas esperando acontecer? Existe uma diferença radical entre estar parado por esperança e estar parado por estagnação. Esperar no Senhor não é cruzar os braços, é se preparar ativamente, como uma noiva que arruma o vestido no dia do casamento mesmo antes do noivo chegar. Como um soldado que limpa a armadura mesmo sem saber a hora da batalha. Como um agricultor que rega a terra antes da primeira nuvem escurecer o céu. Esse é o coração posicionado. Um coração que diz, eu ainda não vejo, mas eu sei. Eu ainda não toquei, mas eu creio. Eu ainda não recebi, mas estou pronto para quando vier. Deus não entrega promessas para corações distraídos. Ele procura vigilantes, os que oram em silêncio enquanto o mundo dorme, os que jejuam quando ninguém vê, os que renunciam quando ninguém aplaude, os que obedecem quando tudo em volta grita para desobedecer. Posicionamento é isso. Um tipo de preparação invisível aos olhos humanos, mas evidente aos olhos de Deus. E é justamente esse tipo de postura que atrai o milagre. Porque Deus reconhece quem está pronto. Ele não entrega promessas em qualquer mão. Ele busca os que estarão prontos para carregar o peso da bênção sem que ela os destrua. Há pessoas que pedem uma porta, mas não estão dispostas a atravessá-la. Clamam por oportunidades, mas não têm coragem de sair da zona de conforto. Rogam por mudanças, mas têm medo de abrir mão do que já conhecem. E talvez seja por isso que o milagre ainda não chegou. Porque ele não virá para quem apenas deseja, mas para quem se posiciona. Para quem alinha o coração com a vontade de Deus e se dispõe a obedecer mesmo sem compreender.
Porque o milagre, muitas vezes, é um resultado direto da obediência silenciosa, daquela decisão tomada no secreto, que ninguém vê, mas que muda tudo no mundo espiritual. Talvez até aqui você tenha apenas esperado, mas agora é hora de se mover, de rever suas escolhas, suas prioridades, suas palavras, seus pensamentos. Porque quando o céu se prepara para liberar algo grande, ele começa ajustando o coração de quem vai receber. Deus não derrama azeite em vasos quebrados. Ele primeiro restaura o vaso. Por isso, essa palavra te alcança agora, para te despertar, para te alinhar, para te preparar. O milagre já foi liberado. Agora falta o posicionamento. E não há nada mais poderoso do que um coração alinhado com o céu. Porque onde há alinhamento, há fluidez. E onde há fluidez, há manifestação. Mas aqui está o ponto mais sensível de todos. O inimigo sabe que você está prestes a receber. Ele sente o mover. Ele percebe os sinais. E é nesse exato momento que ele tenta confundir. Tenta desanimar. Tenta distrair. Tenta plantar dúvida, medo, cansaço, pressa, porque ele sabe que se conseguir te tirar da posição, consegue atrasar o que Deus quer entregar. E é por isso que a vigilância se torna essencial. Não apenas orar, mas orar com discernimento. Não apenas esperar, mas esperar com sabedoria. Não apenas andar, mas andar no espírito. O posicionamento é a linguagem dos maduros. É a postura dos que estão prontos para viver o que pediram. E agora, enquanto você reflete sobre tudo isso, há uma pergunta que precisa ecoar dentro de você. Como você tem se posicionado? Diante das promessas, diante das lutas, diante das esperas? Você tem apenas reagido ao que acontece? Ou tem escolhido se alinhar ao que Deus disse, mesmo quando tudo ao redor parece contrário? Porque é essa escolha que define se você apenas verá o milagre ou se viverá dentro dele. E é exatamente nesse ponto da jornada que algo ainda mais profundo precisa ser revelado. Existem momentos na vida em que tudo parece travado. Você ora, mas nada acontece. Você clama, mas o silêncio permanece. Você jejua, lê a palavra, permanece fiel, mas a resposta simplesmente não chega. É como se algo estivesse retendo o que já deveria ter sido liberado, como se uma muralha invisível se levantasse entre você e a promessa. É nesses momentos que muitos desistem, não por falta de fé, mas por não entenderem que existe uma guerra acontecendo, uma batalha silenciosa, travada fora da nossa visão, mas que determina tudo o que acontece aqui embaixo. E a verdade é que se seus olhos espirituais pudessem ver agora o que está sendo travado nos céus por sua causa, você cairia de joelhos, não mais pedindo, mas adorando a Deus por ainda estar de pé. Sim, há um combate em curso, um embate que não se vê com os olhos naturais, mas que é mais real do que qualquer situação ao seu redor. Enquanto você vive sua rotina, há anjos lutando por ordens divinas que envolvem sua vida, sua família, seu futuro. Enquanto você se ajoelha e diz, Senhor, me responde, há forças celestiais, rompendo resistências espirituais, cortando laços invisíveis, derrubando fortalezas que o inimigo levantou para impedir o cumprimento da promessa. Não, você não está parado. Você está cercado e Deus está agindo, mesmo quando tudo parece estagnado. A Bíblia nos revela isso com clareza, ainda que muitos passem despercebidos. No livro de Daniel, um dos momentos mais fortes e reveladores desse conflito invisível é narrado com detalhes. Daniel ora por 21 dias, ele jejua, ele busca e nada acontece. Mas quando o anjo finalmente aparece, sua explicação é uma revelação. Desde o primeiro dia em que você se humilhou e orou, suas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Em outras palavras, a resposta foi liberada no mesmo instante em que Daniel orou. Mas houve guerra, houve oposição, houve resistência espiritual.
houve confronto nos céus. E é isso que está acontecendo agora sobre sua vida. Há uma resistência sendo travada entre a ordem que Deus já deu e o momento em que essa ordem se manifesta na sua realidade. E o que define se você vai viver ou não o milagre não é o tamanho da luta, mas a sua persistência em meio à espera. É isso que o inimigo tenta quebrar, sua consistência. Ele não teme sua fé pontual, ele teme sua fé constante. Aquela que não se abala no silêncio, aquela que continua adorando mesmo quando não entende, aquela que se fortalece na palavra enquanto os céus parecem fechados, porque é essa fé que abre caminho no mundo espiritual. Essa fé que vence o cansaço, supera o medo e perfura as trevas até que a luz se revele. Você precisa entender que o mundo espiritual responde à autoridade e não à ansiedade. Ele se movimenta por fé, não por desespero. E quando você decide permanecer posicionado, mesmo quando tudo grita que é melhor desistir, você está declarando ao mundo invisível que pertence ao reino inabalável de Deus. Isso enfraquece as forças contrárias. Isso quebra cadeias. Isso abre caminho onde antes era muro, porque a verdadeira guerra não é contra carne ou sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essa guerra não se vence com gritos, mas com postura, com obediência, com constância, com verdade, com fé genuína. Mas há algo ainda mais profundo. Nem toda resistência espiritual vem do diabo. Às vezes, Deus permite o silêncio para fortalecer sua estrutura interna. Ele sabe que o milagre é grande demais para ser carregado por um coração frágil. Então, ele permite o intervalo, permite a espera, permite o deserto, não para te destruir, mas para te preparar. Porque o mundo espiritual não responde apenas ao seu desejo, mas ao seu preparo. E há milagres que só chegam quando você estiver pronto para não transformar a bênção em maldição. O céu quer entregar, mas também quer garantir que você saiba cuidar do que vai receber. E por isso, a guerra continua, até que o tempo esteja alinhado com o propósito. Você pode até não perceber, mas há movimentos sendo feitos agora. Há anjos indo e vindo em seu favor. Há comandos sendo liberados. Há laços sendo cortados. Há muralhas caindo. Há demônios sendo expulsos de lugares que ocupavam há anos. Tudo porque você decidiu crer, mesmo quando não viu. E é exatamente nesse momento que você precisa decidir o que vai fazer. Ceder ao cansaço ou continuar adorando. Porque quem adora no silêncio destrava o céu. Quem continua de pé em meio ao ataque ativa o mundo espiritual. E é por isso que você não pode parar agora. Você chegou até aqui porque foi sustentado pela mão invisível de Deus. E Ele não te trouxe até aqui para te deixar. A batalha pode estar intensa, mas o milagre está mais perto do que parece. Agora, com o espírito mais desperto, o coração mais atento e a fé mais firme, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Porque se existe guerra no invisível, também existe uma palavra no íntimo de Deus que está sendo revelada nesse exato momento. Algo que Ele quer que você entenda antes da resposta. Algo que muda tudo. Deus nunca deixou de falar. Ele não perdeu a voz. Não está em silêncio, mas nem todos estão ouvindo. Não porque não queiram, mas porque o ruído do mundo tem se tornado mais alto do que o som da voz de Deus. O barulho das cobranças, o eco das preocupações, os gritos da ansiedade e o sussurro constante do medo. Tudo isso abafa a direção do céu. E enquanto muitos buscam sinais estrondosos, trovões, relâmpagos, manifestações grandiosas, Deus ainda escolhe se manifestar como naquela caverna diante de Elias, não no terremoto nem no fogo,
mas na brisa suave, na voz baixa, sutil, mas carregada de poder eterno. O problema é que, em meio à pressa dos nossos dias, poucos param para ouvir. E os que não param para ouvir acabam se perdendo no caminho. Mas há um padrão na maneira como Deus age. Um padrão que se repete geração após geração e que permanece verdadeiro ainda hoje. Deus sempre dá um sinal antes do milagre. Sempre. Seja uma palavra que queima por dentro, uma sensação de inquietude que não passa, um texto bíblico que se repete em todos os lugares por onde você passa. Um sonho, uma lembrança, uma promessa antiga que ressurge quando tudo parecia esquecido. Tudo isso pode ser sinal, mas só percebe quem está atento. Há um princípio no céu. Deus não dá ordens para corações distraídos, porque o chamado exige entrega, e a entrega só nasce da escuta. Abraão ouviu: sai da tua terra, porque estava em sintonia com o invisível. José interpretou sonhos porque decidiu crer que os dele não eram fruto de imaginação, mas vislumbres do que o céu planejava. Moisés ouviu: tira as sandálias dos pés, porque teve coragem de se aproximar da sarça ardente. Davi escreveu salmos, não apenas como rei, mas como ouvinte sensível das revelações divinas. Deus fala com quem presta atenção, fala com quem busca, fala com quem não está apenas pedindo, mas também ouvindo. E há um detalhe que quase sempre passa despercebido. O sinal não vem para agradar, mas para direcionar. Deus não envia sinais para impressionar o coração do homem, mas para prepará-lo para o que virá. O sinal não é a promessa, é o aviso. Ele diz: a promessa está a caminho, mas o seu coração precisa estar posicionado. O sinal é como uma chave. Ele não abre sozinho, mas indica que há uma porta prestes a se manifestar. Quem rejeita o sinal se perde no trajeto. Quem ignora o chamado perde a estação da visitação divina. Mas quem ouve e obedece entra em uma rota que não é natural, mas profética. Uma estrada pavimentada com direção espiritual. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Há semanas, talvez meses, algo dentro de você está mudando. Uma sensação estranha de que algo está para acontecer. Você olha ao redor e nada mudou ainda, mas por dentro tudo já está diferente. É como se o céu estivesse em contagem regressiva e só você percebesse. Acorda no meio da noite sentindo que precisa orar. Cruza com palavras bíblicas que se repetem. Sonha com situações que mexem com seu interior. Pessoas te dizem frases que se conectam sem saber. E lá no fundo você sabe, Deus está sinalizando, está anunciando algo, está preparando o caminho. Mas aqui está o ponto mais delicado. Toda promessa grande será precedida por um teste de discernimento. Antes da chuva vir, Elias mandou o servo olhar 7 vezes para o céu. Antes do dilúvio, Noé construiu a arca por mais de 100 anos, movido por uma palavra. Antes de Jesus iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto, ouvindo apenas a voz do Pai. Em todos esses exemplos, o sinal era claro para quem estava atento, mas invisível para os que estavam desconectados. O mesmo vale para você hoje. Deus está falando, mas você está ouvindo? Talvez você esteja esperando uma resposta sobrenatural, uma virada radical, uma intervenção espetacular. Mas Deus está te dando sinais discretos, diários, constantes, e cada um deles é uma semente plantada em solo fértil. Se você cultivar, regar com fé, proteger com oração e cobrir com obediência, essa semente vai florescer no tempo certo. Mas se você ignorar, duvidar ou abandonar, corre o risco de perder algo que estava a poucos passos de acontecer. Por isso, o sinal exige vigilância, não apenas sensibilidade espiritual, mas também ação. Porque ouvir é o primeiro passo, obedecer é o segundo, e o terceiro
muda tudo. E é aqui que começamos a tocar em uma dimensão ainda mais profunda dessa jornada de fé. Porque o sinal que Deus envia não serve apenas para nos alertar, mas também para nos posicionar diante do milagre que está a caminho. E isso exige uma escolha que muitos evitam: a coragem de sair do lugar onde estão, porque o sinal não só aponta, ele convoca, ele chama, ele desperta, ele movimenta, ele quebra ciclos e ativa destinos. Ele te leva para um próximo nível, mas só se você estiver disposto a dar o próximo passo. Em toda a Bíblia, Deus nunca operou um milagre onde não houve antes uma ação de fé. E essa ação, por menor que pareça, sempre foi um passo de coragem. Não uma coragem teatral, cheia de aplausos e declarações públicas, mas uma coragem silenciosa, às vezes até solitária, que nasce da obediência. Porque verdade seja dita, fé sem movimento é só intenção. E intenção sem atitude nunca muda destino. O que separa quem vive o milagre de quem apenas ouve sobre ele é uma simples, mas poderosa decisão. Eu vou me levantar e seguir a direção que Deus me deu, mesmo sem ver tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter tudo. A maioria das pessoas está esperando que o mar se abra primeiro para então começar a andar. Mas com Moisés foi o contrário. Ele teve que estender o cajado antes. Com Josué, o povo teve que pisar no Jordão com os pés ainda na água. Com os leprosos foi: vão e se apresentem ao sacerdote, enquanto ainda estavam doentes, e no caminho foram curados. Sempre foi assim. O mover de Deus começa quando alguém se move em direção à promessa, não à segurança. Porque milagres não nascem onde há controle total, mas onde há entrega plena. E entrega exige coragem, a coragem de confiar que o céu está sustentando o que os olhos ainda não veem. Talvez hoje você esteja em uma encruzilhada espiritual, uma estação entre a palavra que Deus liberou e o milagre que você ainda não viu. E a dúvida vem como uma sombra. Será que foi mesmo Deus? Será que eu entendi certo? E se eu der esse passo e der tudo errado? E se eu sair do lugar onde estou e perder o pouco que ainda tenho? Mas aqui vai uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Ficar no lugar errado por medo de perder o pouco que tem é o caminho mais rápido para perder também o que Deus reservou para te entregar. Há momentos em que a fé precisa ser maior do que o conforto. Porque o conforto, muitas vezes, é só uma armadilha disfarçada de estabilidade. Você sente que algo dentro de você está gritando por mudança. E não é uma ideia aleatória. É um chamado, uma convocação divina. Deus está sussurrando dentro do seu espírito: levanta, filho, vai, filha, eu estou contigo. Mas enquanto você hesita, o tempo passa. E o tempo, quando não é obedecido, pode fechar portas que estavam escancaradas. Porque o mover de Deus é como uma estação. Ele tem um tempo exato para acontecer. Perder o tempo é como perder o trem certo. Depois dele, até pode vir outro, mas não será o mesmo. Não te levará ao mesmo destino e não virá com a mesma promessa. Deus não está pedindo que você veja tudo agora. Ele está pedindo que você confie, que obedeça, que se mova. Ele não precisa que você entenda todos os detalhes, só que você responda. É isso que separa os espectadores dos participantes do milagre. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, tinha todos os motivos para ficar onde estava. Era impura, desprezada, cansada, ferida. Mas ela disse a si mesma: se eu apenas tocar na orla do manto dele, serei curada. E ela foi. Ela se arrastou, empurrou, ignorou os olhares, enfrentou o medo e estendeu a mão. O milagre não começou quando ela tocou. Começou quando ela decidiu sair do lugar onde estava. Você consegue perceber isso? Não é sobre merecimento, é sobre movimento. Deus não está esperando que você seja perfeito, só que você esteja disponível. O passo de coragem que você der hoje pode ser o gatilho que destrava o céu sobre sua vida.
Talvez seja perdoar alguém que te feriu. Talvez seja largar algo que está te prendendo. Talvez seja voltar para um altar que você abandonou. Talvez seja dizer sim a um chamado que você vem adiando há anos. O passo não precisa ser gigante, precisa ser sincero, precisa vir do coração e precisa vir agora. Porque a fé que adia é a fé que esfria. Cada vez que você escuta a voz de Deus e decide esperar mais um pouco, algo se distancia. Não é Deus que se afasta. É a sensibilidade que vai diminuindo. É como um músculo que para de ser usado e começa a atrofiar. Por isso, o passo de coragem não é apenas uma ação de fé, é uma proteção espiritual. Ele mantém sua alma ligada ao propósito. Ele te mantém aquecido, aceso, conectado. E enquanto o passo não é dado, o milagre espera. O céu segura a bênção, aguardando o seu sim, porque Deus age onde há entrega. E talvez, nesse exato momento, Deus esteja falando com você com uma clareza que você não sente há muito tempo. Talvez Ele esteja trazendo à sua mente algo específico, um nome, um lugar, uma decisão. Algo que você precisa fazer agora, hoje, sem adiar mais. Talvez seja a resposta que você pediu há meses e agora está aí, diante de você, envolta em palavras que queimam o seu espírito. Você sabe que não é coincidência. Sabe que não é apenas um vídeo, é Deus. É o céu te chamando de volta. É o Pai dizendo, se você se levantar, eu vou te sustentar. Mas você precisa confiar o suficiente para sair do barco. Sim, sair do barco. Porque o milagre que você espera não está no lugar seguro. Está sobre as águas, e as águas só sustentam quem confia. Foi assim com Pedro. Enquanto olhava para Jesus, ele andava. Mas quando se distraiu com o vento, afundou. O problema nunca foi o vento, foi o foco. E com você será igual. O milagre vai se manifestar se você mantiver os olhos no autor da promessa. Mas para isso, é preciso o primeiro passo. Um passo de coragem, um passo de fé, um passo que vai mudar tudo, um passo que vai ativar o que está reservado desde a eternidade. Mas antes de dar esse passo, há algo que você precisa entender, algo que está por trás de toda a espera. Às vezes, o que mais dói não é o peso da batalha, mas o silêncio de Deus no meio dela. O coração clama, os olhos procuram sinais, as mãos continuam firmes na oração, mas o céu parece mudo. E nesse silêncio, o inimigo aproveita para sussurrar suas mentiras. Você está sozinho. Deus te esqueceu. Nada vai mudar. A alma, já ferida pelas demoras da vida, começa a acreditar que talvez o milagre não venha, que talvez a promessa tenha caducado, que talvez tudo isso de fé, oração e esperança seja só um consolo bonito para quem não tem o que fazer com a dor. Mas a verdade é outra. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, é maturação, é o ventre espiritual onde o milagre é gerado. Você já percebeu que nas grandes histórias bíblicas, os maiores milagres sempre foram precedidos por longos períodos de silêncio? José teve sonhos aos 17, mas só viu a promessa se cumprir aos 30. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul, escondido em cavernas. Abraão recebeu a promessa de um filho e esperou 25 anos. Até Jesus, o Filho de Deus, viveu 30 anos em anonimato antes de iniciar seu ministério. O céu trabalha em silêncio, ele age nos bastidores. Ele testa o coração quando não há resposta, porque é aí que a fé mostra se é firmeza ou fantasia. O milagre não nasce no grito, nasce no secreto. Ele não chega com o som das trombetas, mas com o eco da perseverança. Esse silêncio que você sente hoje, essa sensação de vazio entre a promessa e o cumprimento, não é abandono, é cuidado. É como o agricultor que planta a semente e a cobre com terra. A ausência de som ali embaixo não significa que nada está acontecendo. Pelo contrário,
É sob a terra, longe dos olhos, que a raiz começa a romper o solo, que a estrutura invisível do milagre começa a se formar. A espera é o lugar onde Deus trabalha em nós, antes de trabalhar por nós. Ele molda o caráter, alinha os desejos, fortalece os alicerces. Porque o que vem do céu não é raso. E quem vai carregar o que vem de Deus precisa estar pronto para sustentar e não desperdiçar. Talvez você esteja pensando, mas eu já esperei demais, já clamei, jejuei, me humilhei e nada aconteceu. Sim, eu sei, a espera é dolorosa, mas o tempo de Deus nunca se atrasa. Ele é preciso, exato, cirúrgico, e ele não apenas se preocupa com o que vai te entregar, mas com quem você vai ser quando receber. Um presente dado na hora errada pode se tornar um peso. Uma bênção liberada sem preparo pode destruir em vez de levantar. Por isso, ele te segura por amor, não por desleixo. Ele te protege, mesmo quando você acha que está sendo ignorado. Porque o céu vê o que você ainda não vê. E se ele está demorando, é porque está caprichando. O silêncio de Deus também é um teste de voz. É no deserto que a nossa boca revela o que o coração carrega. É fácil louvar quando tudo vai bem, mas é no vazio que se prova a adoração genuína. Jó perdeu tudo, ficou em silêncio por 7 dias e ainda assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não louvou a dor, ele louvou o Deus que estava acima dela. E foi esse louvor que sustentou o céu sobre ele até o dia da restituição. Você também está nesse caminho, e talvez ainda não veja, mas cada lágrima que você derramou em silêncio tem sido recolhida. Nenhuma oração foi em vão, nenhuma noite foi desperdiçada, nenhum clamor foi ignorado. A espera para muitos parece castigo, mas para quem crê, ela é o berço da manifestação. Deus não esqueceu o que te prometeu. Ele só está esperando que o tempo esteja maduro, que o ambiente esteja pronto, que o seu coração esteja alinhado. Há uma hora marcada para o milagre, há um ponteiro celestial que caminha invisível diante dos nossos olhos, mas que nunca falha. E quando ele bater na hora exata, nada vai poder impedir o que Deus reservou para a sua vida. Nem o tempo perdido, nem os erros cometidos, nem as pessoas que te traíram, nem os dias em que você pensou em desistir. Tudo o que é seu, pelo propósito de Deus, será liberado, e será no tempo certo. Mas aqui está algo que poucos falam. O tempo de espera é também o tempo do cuidado. Porque enquanto esperamos por algo, Deus está nos ensinando a valorizar. Quem passa pela dor da espera nunca recebe com soberba. Recebe com gratidão, com lágrimas nos olhos, com o coração quebrado. E esse coração é o lugar perfeito para Deus habitar. Porque ele não procura performances, ele procura sinceridade. E um coração sincero, mesmo em silêncio, grita mais alto no céu do que muitas palavras vazias. Agora, talvez você esteja começando a entender por que tantas coisas não aconteceram antes. Talvez o que parecia um atraso, na verdade, era proteção. Talvez o que parecia um castigo era apenas uma preparação para algo que vai te surpreender. E essa surpresa está mais próxima do que você imagina. Só que antes de ela chegar, há algo essencial que você precisa saber. Algo que pode mudar completamente sua forma de viver esses últimos dias de espera. Há momentos em que algo muda no ar. E não é coincidência, não é sorte, não é acaso, é a atmosfera do milagre que começa a se formar. Você já sentiu isso? Aquela sensação inexplicável de que alguma coisa está prestes a acontecer. Como se o vento ficasse diferente, como se o tempo desacelerasse por um segundo, como se o coração batesse em outro compasso. Não é apenas sensação, é sinal. O céu começa a se inclinar, Deus começa a preparar o ambiente e tudo ao redor parece entrar em estado de alerta.
A natureza sente, o espírito capta, a alma percebe. O milagre está se aproximando. Na Bíblia, isso sempre aconteceu antes de grandes manifestações. Antes de Jesus multiplicar os pães, ele mandou que todos se assentassem. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Quem está sentado está esperando. Quem espera está em posição de receber. E quem recebe precisa estar preparado para reconhecer. A multidão nem sabia que veria o impossível diante dos próprios olhos, mas a atmosfera já estava sendo construída. Com gratidão, com fé, com ordem. Não houve agitação, houve entrega, houve calma, houve expectativa, porque o céu age quando há espaço, e Deus não derrama azeite em vasos ocupados. Você precisa entender isso. Há uma atmosfera que atrai o milagre. Não é um cenário físico, é uma postura interna. É quando o coração deixa de correr atrás das respostas e começa a descansar na promessa. É quando a mente para de argumentar e passa a adorar. É quando as mãos soltam o controle e levantam-se em rendição. Essa é a atmosfera onde Deus age com liberdade. Onde ele não precisa disputar espaço com dúvidas, ressentimentos ou autopiedade. Onde ele encontra um altar limpo, pronto para ser incendiado pela sua glória. É nesse tipo de lugar, físico ou emocional, que o extraordinário acontece. A atmosfera do milagre é construída em silêncio e ativada pela fé. Às vezes, ela nasce no quarto escuro de alguém que ora com lágrimas. Às vezes, brota no coração de uma mãe que não desistiu do filho. Outras vezes, ela cresce no meio da multidão, onde alguém fecha os olhos e diz: Senhor, eu creio. Não importa o lugar. O que importa é a disposição. O que importa é o espírito pronto. O que importa é o coração sensível. Porque milagres não são apenas atos poderosos, são encontros íntimos entre o Criador e suas criaturas. E para esse encontro acontecer, o ambiente precisa estar propício. Lembra-se de quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele entrou na casa e viu alvoroço. Pessoas chorando, outras rindo, algumas duvidando. E antes de realizar o milagre, ele fez algo essencial. Mandou todos saírem. Limpou o ambiente, tirou a incredulidade, expulsou a confusão. Ele sabia que o milagre precisava de uma atmosfera pura. Às vezes, Deus não está demorando para agir. Ele só está esperando você limpar o ambiente. Não com vassoura, mas com perdão. Não com pano, mas com humildade. Não com produtos, mas com fé sincera. A atmosfera do milagre começa dentro de você. E quando ela se forma, não tem como não perceber. É como quando Elias mandou o servo olhar para o céu. Nas primeiras vezes, não havia nada. Mas na sétima vez, uma nuvem pequena começou a aparecer. Era o sinal. Era o prenúncio. Era o primeiro fio de esperança visível, depois de tanto tempo olhando para o invisível. E a chuva, que por anos havia sido só uma promessa, agora vinha correndo do céu. Tudo começa pequeno, quase imperceptível. Mas quem tem os olhos da fé enxerga antes de ver. E quem enxerga com fé começa a preparar o campo, mesmo antes da colheita chegar. Você está prestes a ver a atmosfera mudar ao seu redor. Deus está mexendo no invisível. Ele está deslocando ventos, abrindo caminhos, tocando corações que você nem imagina. E mesmo que tudo pareça igual no natural, o espiritual já está se movendo. Você só precisa manter o altar aceso. Você só precisa continuar a crer, mesmo quando nada faz sentido. Porque o céu não precisa de lógica, só de fé. E quando a fé se junta com a atmosfera certa, o milagre não apenas vem, ele invade, ele transborda, ele rompe limites, quebra diagnósticos, reescreve histórias. Mas antes que isso aconteça, há algo que Deus precisa liberar dentro de você. Tudo começa no invisível. Antes que o milagre se torne realidade, há sempre um momento silencioso em que Deus fala.
Não é com trovões, nem com terremotos, nem com relâmpagos no céu. A voz que antecede o milagre, quase sempre, é sussurrada ao coração. É sutil, mas pesa. É suave, mas penetra como espada afiada. Porque quando Deus decide romper o silêncio, a alma sente, o espírito se agita, e o ambiente ao redor, por mais que pareça o mesmo, se transforma por dentro. O que era desespero, vira esperança. O que era dúvida, vira direção. O que era apenas oração, agora é resposta. E essa resposta carrega poder criativo. A palavra de Deus não vem para informar. Ela vem para formar. Foi assim no Gênesis, quando tudo era caos, escuridão e vazio. A palavra saiu da boca de Deus e disse: haja luz. E houve. A realidade mudou, não por obra das mãos, mas por ordem da voz. A criação não começou com matéria, começou com verbo. Tudo o que foi moldado teve origem naquilo que foi declarado. E ainda hoje, essa mesma voz cria caminhos onde só existem becos sem saída. Essa voz ressuscita promessas mortas, ela reanima ossos secos, ela desvia o curso da história. Quando Deus fala, nada permanece como antes, porque a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Ela cumpre o que prometeu, ela age, mesmo quando você não vê. Ela trabalha mesmo quando tudo parece parado, mas há algo ainda mais profundo. Deus não libera a palavra apenas para mudar circunstâncias, Ele fala para transformar destinos. Quando Ele chama Abrão e diz, sai da tua terra, está liberando um futuro. Quando Ele diz a Moisés, volta ao Egito, está ativando uma missão. Quando Ele declara a Davi, você será rei, está destruindo as estruturas da rejeição. Cada palavra de Deus carrega dentro dela uma semente de transformação, uma direção escondida, uma identidade revelada. E é por isso que ela vem antes do milagre. Porque o maior milagre não é o que acontece ao redor de você, é o que Deus ativa dentro de você antes que tudo mude por fora. E o que ninguém te conta é que muitas vezes a palavra vem no meio do deserto. Ela não chega no palácio, mas na caverna. Não aparece na calmaria, mas na tempestade. Porque Deus escolhe os momentos mais improváveis para liberar aquilo que o céu já determinou. Enquanto você olha para as perdas, Ele olha para o propósito. Enquanto você sente a dor, Ele ativa o destino. E quando Ele fala, não importa o quão longe você esteja, nem o quanto errou, nem o que disseram sobre você. Quando a voz de Deus encontra alguém disposto, não há passado que o impeça, nem muralha que o contenha. A palavra de Deus, quando recebida com fé, transforma histórias falidas em testemunhos vivos. Lembra-se de Pedro? Pescador experiente, cansado, frustrado, lavando as redes depois de uma noite inteira de fracasso. E então, Jesus entra no barco dele. O mar continua o mesmo, o céu continua o mesmo, mas há uma diferença fundamental, há uma palavra. E quando Jesus diz, lança a rede, algo que antes era esforço vira colheita. A mesma rede que voltava vazia, agora se rompe de tão cheia. Não foi a técnica, não foi o horário, não foi a maré, foi a palavra. Uma única frase muda toda uma estação. E Pedro percebe ali que não estava apenas diante de um mestre, ele estava diante da palavra viva, a que se fez carne, a que tem autoridade sobre águas, ventos e peixes. A que sabe onde está o que você precisa, e hoje talvez você esteja no mesmo lugar, cansado, com as redes vazias, questionando se vale a pena continuar. Mas Deus está te dizendo, não foi em vão, ainda há algo para você. E esta palavra é para você hoje, porque Ele não esquece, Ele não ignora, Ele não silencia para sempre. Pode até parecer que o céu está fechado, que nada se move, que a espera foi longa demais. Mas então, Ele fala. E quando fala, o tempo é redimido. As feridas cicatrizam, a direção aparece, o desânimo evapora.
A palavra de Deus carrega dentro dela um tipo de renovo que homem nenhum pode gerar. Ela levanta o que caiu. Ela consola o que chora. Ela desperta o que dormia. A palavra que ele está liberando sobre sua vida agora pode parecer pequena como uma semente, mas ela carrega o código do milagre. Ela é como o toque no interruptor que acende o ambiente. Você não precisa entender como a luz chega. Você só precisa crer que ela foi enviada, e quando ela chega, não há trevas que resistam. É por isso que o inimigo tenta roubar a palavra antes que ela crie raízes. Ele lança distrações, medos, dúvidas, comparações, porque ele sabe, se essa palavra germinar em você, nada vai te parar. Você se levantará diferente, você falará diferente, você verá diferente, porque a palavra não apenas transforma o que está à sua volta, ela transforma quem você é. E se você chegou até aqui, é porque essa palavra te encontrou. Ela não veio por acaso, ela veio com destino certo. Veio como resposta, como direção, como ativação. E agora que ela foi liberada, nada mais será como antes. Mas antes que você veja com os olhos o que o coração já começou a sentir, Deus quer fazer algo ainda mais profundo. Pai amado, Deus de eternidade, Senhor que vê o que ninguém vê, que conhece o íntimo do nosso ser, que sonda pensamentos antes mesmo que os expressemos com palavras. Hoje nos colocamos diante de Ti com o coração completamente aberto, desarmado, entregue. Chegamos aqui, talvez feridos, talvez cansados, talvez com a fé vacilante, mas ainda assim Te buscamos. Porque sabemos, no fundo da alma sabemos, que é de Ti que vem o nosso socorro, que não há outro refúgio, outra rocha, outro nome onde possamos encontrar consolo, direção, esperança e salvação. O Senhor é aquele que não apenas ouve, mas responde, que não apenas observa, mas intervém, que não apenas promete, mas cumpre. E por isso, com a mesma fé que um dia moveu Abraão a sair da sua terra, com a mesma coragem que fez Davi encarar gigantes, com a mesma confiança que sustentou Paulo em prisões, hoje levantamos a nossa voz e dizemos: nós cremos que o milagre está a caminho, que o impossível está sendo alinhado no invisível, que a resposta já foi liberada. Ainda que não vejamos com os olhos naturais, já conseguimos perceber no espírito. Algo mudou, algo se moveu. A atmosfera não é mais a mesma. O céu está trabalhando, porque quando o Senhor fala, a criação inteira se curva. Quando o Senhor age, nenhuma mão humana pode impedir. Quando o Senhor decide operar, nenhuma circunstância, por mais difícil que pareça, pode resistir. Senhor, nós Te agradecemos por cada processo, mesmo os mais dolorosos, porque em meio à dor, o Senhor nos moldou. Em meio à espera, o Senhor nos ensinou a confiar. E agora, com maturidade, com discernimento, com humildade, pedimos: cumpra em nós o Teu propósito. Não queremos apenas bênçãos, queremos transformação. Não buscamos apenas portas abertas, buscamos o coração alinhado contigo. Porque entendemos que o verdadeiro milagre não está apenas no que o Senhor pode nos dar, mas no que o Senhor está formando dentro de nós enquanto esperamos. E ainda assim, com ousadia, com fé renovada, pedimos: envia esse milagre, sopra do Teu vento sobre essa área seca. Ressuscita o que parecia perdido, alinha o que estava fora do lugar. Que a palavra liberada hoje encontre solo fértil em nós e floresça no tempo certo. Deus, alcança agora quem está ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos. Alcança quem está em silêncio, gritando por dentro. Alcança quem já não tem forças para orar sozinho. Que esse seja o momento em que o Teu Espírito invada cada cômodo, cada ambiente, cada coração. Que haja cura, libertação, restauração, salvação. Que correntes sejam quebradas agora.
que mentiras sejam dissipadas, que traumas antigos comecem a ser curados, que o teu poder toque o impossível, que o teu amor envolva quem se sentia esquecido, que a tua voz seja mais alta do que qualquer acusação, do que qualquer medo, do que qualquer diagnóstico. Nós declaramos com toda a fé que temos que o milagre já começou e agora, diante da tua presença, selamos essa oração com esperança, selamos com paz, selamos com gratidão, não pelo que ainda vamos receber, mas porque já te sentimos aqui, já te reconhecemos. E saber que o Senhor está conosco já é o maior de todos os milagres. Por isso, recebemos pela fé tudo aquilo que o Senhor já nos entregou no espiritual. E declaramos, veremos com os olhos aquilo que já cremos no coração. O milagre não está distante. Ele está em movimento, está vindo na direção daqueles que permaneceram, que creram, que se mantiveram firmes mesmo quando tudo parecia desabar. Em nome de Jesus, nós oramos, com reverência, com confiança, com rendição, sabendo que nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante do teu trono, que nenhuma lágrima cai sem propósito, que nenhuma espera é em vão e que no tempo certo aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá. Amém. Deus te trouxe até aqui por um propósito. Ele conhece o seu coração, ouve as suas orações e caminha ao seu lado, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje, Ele quer renovar suas forças, fortalecer sua fé e te lembrar que você nunca esteve sozinho. Agradeça, confie, creia. Cada batalha que você enfrenta é uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder em sua vida. Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que transformam vidas. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.